Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Raul Nepomuceno, sou psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental. Estamos iniciando hoje o nosso primeiro podcast da Clínica Equilíbrio, com muito prazer. Trouxemos aqui convidados. Eu estou ao lado do meu sócio, Santiago, também psiquiatra, né? E sócio da Clínica Equilíbrio. E assim, é um prazer imenso. Eu queria depois, já na verdade, agradecer a todos a presença, né, nesse momento, início de ano, sábado, né? Mas assim, e gostaria de falar a minha satisfação enorme de estar aqui, porque é um projeto nosso, um projeto de psicoeducação estendida, né, para que possa esse vídeo levar a informação correta, coerente para todas as pessoas, pacientes e não pacientes, e que a gente possa realmente ajudar a transformar vidas, a salvar vidas, né? Esse é o grande objetivo desse projeto, né, do podcast da Clínica Equilíbrio. Iniciamos em janeiro, fizemos questão exatamente pelo o mês de janeiro, né, o janeiro branco, que é um mês todo de sensibilização da importância da saúde mental. A gente sabe que ela tem que ser diária, o ano todo, mas janeiro tem esse destaque e nada melhor do que em janeiro para começar esse projeto, tá bom? Então, sintam à vontade, curtam. Esse projeto vão ter vários episódios ao longo do ano, né? Então, as pessoas que se interessarem por determinados temas podem depois enviar para o nosso Instagram na Clínica Equilíbrio, para o nosso e-mail, sugestões de temas para ser debatidos nos próximos episódios. É isso. Olá a todos, eu sou José Maria Santiago, sou médico psiquiatra também, sou sócio do Raul lá na Clínica Equilíbrio, sou professor da Unicristos, coordenador da Liga de Atenção e Saúde Mental. Mandar um abraço para os meninos que daqui uns dias estarão aqui conosco. E para começar esse nosso primeiro episódio, eu tenho a honra de receber um amigo de infância, colega de trabalho, psicólogo clínico Rômulo Araújo. Ele é psicólogo clínico e educacional, ele é graduado na Pontifícia Salesiana de Roma, chique, hein? E com especialização em estresse e resiliência familiar. E temos também a Alana Souza, ela é farmacêutica bioquímica, farmacologista com atuação em estética e atualmente ela é conselheira regional de farmácia do estado do Ceará, representando o Conselho Regional de Farmácia a nível nacional no segmento de saúde estética. E para quem não sabe, ela também é bombeira hidráulica e ela é tecido, sabe? Soube agora e eu queria acrescentar que você não falou que ela também é amiga de infância, só que minha amiga de infância. Do Colégio Militar de Fortaleza. Fortaleza, de vínculo forte. Mas ela está aqui pela competência, não é porque é ex-aluna do Colégio Militar, foi porque é pela competência dela. E eu vou aproveitar e também me apresentar um pouquinho, que eu falei que sou psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental, sócio da Clínica Equilíbrio. E assim, até por conta, né, dos também meus alunos em tese de medicina, né, preceptor do rodízio, né, do internato de saúde mental, né, da Unicristos, da Faculdade de Medicina da Unicristos. Também preceptor da residência de psiquiatria, né, do Hospital de Messejana e da saúde da família também aqui de Fortaleza, né. Recebo esses alunos internos e residentes médicos, né, nos serviços, né, passando a nossa experiência e aprendendo também com eles, né? Acho que é válido pontuar isso. Aprende muito com os alunos. Bom, e aí, quem é que quer se apresentar primeiro? Vamos dar as palavras para as damas? Das damas, né? Olha que maldade, eu pedi para ser primeiro psicólogo. Só Por favor. Mas aqui é ladies first. viu, Alana? Só uma coisa que a gente esqueceu, o primeiro episódio, peço perdão, né? O tema de hoje, né? Automedicação em saúde mental. É verdade, nós vamos falar sobre automedicação em saúde mental. É o nosso primeiro tema e que isso vai ajudar também para todas as especialidades médicas, né? É uma realidade hoje importante para ser discutido em todas as áreas da medicina e da saúde, né? Certo. Então, pode ficar à vontade, Alana. Falando desse tema, né, a gente pode primeiro começar com uma diferenciação. Medicamento é aquilo que está dentro de um frasquinho, de uma cápsula, entendeu? É algo que é, vamos dizer, tocável, né? Tocável. Já remédio tem isso junto, como também tem uma conversa, uma caminhada, É uma certo? remediação, né? É uma remediação, exatamente. Então, a população muitas vezes não entende. O medicamento. Medicamento é aquilo que você pode botar na sua boquinha, né? E causar algum problema.
Então, a orientação deve ser dada por algum profissional da área da saúde, certo? Eu sei que atualmente você conseguir chegar até um médico é muito difícil. Para muitas pessoas ainda é. Então, o que está na ponta, quando você vai comprar um medicamento livre de prescrição médica, você pode encontrar na farmácia, certo? Um farmacêutico. E aí você tem acesso ao primeiro profissional da área da saúde ali, Sim. certo? Mas o correto, que é só para remediar muitas vezes. Se ele não for um farmacêutico clínico e pegar aquele para ser clínico dele, para ele transmitir todo e qualquer comportamento, certo? Ver qual é a patologia, enfim. E falando novamente sobre a automedicação, para você entender, né? Não é porque é livre de prescrição que ali não pode causar mal, certo? E aí cabe a orientação de um profissional da área da saúde. Então, pode agravar um problema que você já tem, já existe, né? Vai depender da dose, do horário, da interação medicamentosa com outro medicamento que a pessoa já está tomando, com alimento, né? Isso tudo é preocupado. A gente se preocupa, né? Enfim, eu vou falar como farmacêutica, certo? Eu vou... Claro, a Certo. ideia é essa, é cada um fazer sua visão, como farmacêutico, como psiquiatra, como psicólogo. Eu vou só te Desse pedir um tempo. favor, Alan. Deixa o Romulo se apresentar e aí a gente entra na conversa de vez para não quebrar o raciocínio. Tá ok. Vamos lá. Então, pessoal, também uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Juninho para os amigos de infância. O Raul também um grande amigo, um grande parceiro. E quando eu fui convidado, assim, para vir e para falar desse tema, eu achei muito interessante, né? Muito interessante porque realmente hoje a gente vive esse fenômeno da medicalização, né? Tudo é remédio, tudo é remédio. O Santiago falou aí da minha graduação em Roma, e ao chegar no Brasil, né, há 3 anos, assim, Santiago e Raul, eu fiquei impressionado da quantidade de farmácia e da estrutura física dessas farmácias, né? Farmácias com estacionamento enormes, né? Parece um shopping center às vezes, né? Exatamente. E na Europa, a farmácia é super pequena, né? Uma cidade pequena tem uma farmácia, né? E muitas vezes para você ter uma farmácia, você tem que ter uma autorização da prefeitura. Antigamente, aquilo passava de família para família, né? Então, assim, como psicólogo, a gente não conhece tão bem assim a nível químico, mas a gente fica observando essa ambientação, O fenômeno né? social, né? O fenômeno social. É verdade. Essa farmácia enorme, esse estacionamento enorme, né? Sempre cheio de gente, né? E ano passado a gente escutou muito isso. Um remédio para transar, um remédio para comer, um remédio para dormir, um remédio para emagrecer, um remédio para estudar, um remédio... Então, realmente, aquilo me chamou muita atenção. Eu me preocupo, eu vou deixar para a Alana também falar, é exatamente isso, com a banalização do uso dos medicamentos e aqueles que realmente precisam da medicação para tratamento, né, por conta dessa banalização, acabar, né, tendo resistência, né? Então, assim, eu sempre falo, a questão do equilíbrio, bom senso, procurar o bom profissional, porque aquela pessoa que precisa mesmo, né, de um diagnóstico, de um acompanhamento, Sim. e muitas vezes pode precisar do tratamento medicamentoso, ela não perder tempo com a supervisão, com a orientação, né? Porque a medicação ela é tratamento, mas ela pode ser de fato tóxica, né? Então existe aí em alguns medicamentos até esse limiar terapêutico tóxico é muito próximo, Sim. fora as interações. Então essa banalização prejudica até o tratamento para quem realmente precisa, entendeu? Sim. E aí realmente hoje tem isso, né? Eu não quero sofrer, eu vou tomar um antidepressivo, eu não estou dormindo, eu vou tomar um remédio para dormir, eu estou com azia, eu vou tomar um remédio para azia, de forma muitas vezes indiscriminada, porque o vizinho orientou, né? Porque foi legal
o meu filho, eu vou fazer também. E aí eu queria conversar com a Alana, passar para ela, que ela estava colocando aí já as consequências do uso da automedicação. Ela pode continuar isso aí, mas ela já colocar um pouquinho aí o que o Conselho, né, de Farmácia fala sobre respeito, porque até onde eu já li, por exemplo, a OMS, ela não contraindica absolutamente a automedicação. Em alguns casos, pela falta de excesso, da falta de dificuldade de acesso ao médico, ao psiquiatra, existe um hiato enorme, então dificulta, e aí você vai pelo caminho mais fácil, o caminho que pode. Então, aonde, por exemplo, a automedicação, ela pode ser, né, aceitável, pelo menos, aceitável, controlável. Antes de Alan responder, eu queria pontuar um fenômeno que é o seguinte. Anota aí, Alan. É porque você tem que me dizer. Anote, anote. Anote aí. Então, vou o número de farmácias, né? Exato. Vai. Eu acho que a questão que você já está falando, das consequências da automedicação. A regulamentação disso. E assim, até onde a automedicação, ela pode ser aceitável num país como o nosso, que não tem acesso ao médico, não tem acesso, né, ao psiquiatra, e aí a pessoa está com dor e vai fazer o quê? Eu sei, exatamente. Desculpa. Só antes de você começar, eu queria... Faz parte desse raciocínio uma coisa que a gente precisa entender. O excesso de medicação, ele, na verdade, ele é um fenômeno que surge como resposta a um outro fenômeno, que é a patologização dos sentimentos, né? O ser humano, ele está perdendo a capacidade de lidar com os sentimentos. Então, se eu sinto uma dificuldade, eu não quero... E aí é onde entra a questão da resiliência. Eu não quero passar pelo processo. Eu quero abortar o processo. Quero tomar um medicamento para Então, eu não quero aprender a dormir melhor. Eu quero um botão, e esse botão é o remédio, que me faça dormir. Eu não quero aprender a criar um ambiente saudável para eu estudar. Eu quero um botão, que é um medicamento, que vai me tornar uma pessoa capaz de sentar e estudar. Eu não quero que uma criança aprenda a lidar com os limites dela. Eu quero um remédio que eu mande ela ficar sentada e ela fique sentada. Exatamente. Então, antes de chegar a esse excesso de medicação, eu acho que a gente não pode deixar de passar pelo excesso de patologização dos sentimentos, né? E o sentimento é algo natural e inerente ao ser humano. Esse computador, ele não tem nenhum sentimento, mas nós quatro, o pessoal que está ali atrás... Agora, vocês me fazem lembrar de várias passagens na minha vida, né? E uma delas foi eu trabalhei para a prefeitura, para o CAPS infantil, tanto para o Alquidroga em geral, aqui do Ceará. E nisso, quando eu comecei no infantil, eu me perguntava, vinha a criança, ela ainda não era medicada, certo? Ela vinha com seus problemas, né? Às vezes exacerbado ainda, a família não entendendo. E aí, quando ela passava para o medicamento que tinha que usar, entre aspas, aí a criança ficava mais lerda, sabe? Mas havia uma necessidade, então a gente tinha que conversar com a família para dizer assim, olha, reduz a dose, e assim é bem difícil. E aí vamos lá para aquela história. Ele está tomando a medicação prescrita pelo médico. E a mãe começa a tomar uma que ela comprou na farmácia para aguentar a criança que está subindo nas paredes, entendeu? E assim, vou voltar à história. Toda a população, ela espera ter um farmacêutico, vou defender a minha, né? Somente dentro de um hospital, de um CAPS, entendeu? Mas existe farmacêutico que a população tem que exigir, é aí que o conselho entra, certo? A presença do farmacêutico, é aí que o conselho entra. A população deve pedir a presença do farmacêutico em cada farmácia, certo? A ausência causa problemas. Quando se tem alguma dúvida, você requeira a presença do farmacêutico. E aí o conselho tem a ver com a fiscalização. Ele pede para a população restringir, porque realmente esse excesso de farmácias, você já se perguntou, certo? Tem muitas. Quantos farmacêuticos estão presentes?
Você já Interessante. pediu para chamar o farmacêutico? Interessante. Porque é obrigatório, tá? Em todo horário de funcionamento da farmácia. Inclusive, às vezes para medicamentos simples, né? Sim, Que às vezes a pessoa vai comprar, por exemplo, um paracetamol, né? E aí, às vezes vai comprar um anti-inflamatório e tá com uma suspeita de dengue, que sim. não pode usar, né? Você, E aí você poderia chamar o farmacêutico, que ele tem condição de dar as primeiras orientações, sim, né? E muitas vezes isso não acontece. E pode trazer complicações muito sérias. É. O uso abusivo de paracetamol, anti-inflamatório com a dengue, né? E estando no quadro de dengue, porque confunde com o viroses, Conselho né? Regional de Farmácia, ele está disponível 24 horas, certo? Se não puder, lógico, existe a ouvidoria. Você pode explicar, olha, tal farmácia, tal dia, tal hora, eu sempre estou lá e não tem farmacêutico. Tal hora, né, não tem farmacêutico. Isso é muito importante fazerem, certo? Eu vou fazer aqui cutucar. Uma campanha. Eu vou fazer. Campanha, Faça vamos fazer campanha. vamos fazer campanha, mas vou cutucar mais aqui, porque a gente tem que jogar a questão Não. da prática. Certo. Não é incomum, não estou dizendo que é prevalente, estou dizendo que muito prevalente. Não é incomum pacientes conseguirem, geralmente são farmácias mais de bairros, conseguir medicamentos Sem receita. controlados, psicotrópicos. Certo. Seja concordo. benzodiazepínicos, seja antidepressivos, e isso, no meu ponto de vista, é gravíssimo. É grave, Como mas é que a gente procede nessas E situações? muitas vezes eles criam formas até de driblar a fiscalização, né? Eu já vi algumas pessoas me explicando como é que eles conseguem, por exemplo, deixa. dispensar Uhum. um antibiótico sem a Aí a- receita, dispensar um Vamos lá. O antidepressivo sem erro a receita. atualmente está a nível nacional, né? O controle era para ser enviado, internet, enfim, e agora está um pouco liberado. Então, é nível nacional o problema. Então, como o nível nacional está um pouco liberado, cada estado está sabendo que não precisa. Mas eu queria entender assim, é a falta do farmacêutico ali ou é alguma coisa burocrática que A consegue fazer isso? falta do farmacêutico no local contribui. A presença do farmacêutico, ele sabe que vai ter que ter. Se é medicamento com prescrição com prescrição médica, só pode ser dispensado por prescrição médica, entendeu? Aí, às vezes, eu não vou dizer, eu não posso afirmar que eu não estou lá, a população é que tem que denunciar, se for o caso, né? E fazer valer o uso, né? Uma coisa aqui, porque eu vou médica. até passar para o Rômulo também comentar, eu queria ver a opinião dele, mas assim, aparentemente, eu até fazer aqui para todos, aparentemente parece bom, fácil, né? Você não conseguiu consulta com o médico, E está já- viajando e vai lá na farmácia do bairro, sei lá, em alguma outra farmácia, consegue essa medicação. Mas muitas vezes pode levar a um risco, né? Vida, Um com risco muito certeza. grande, né? Dessa facilidade, você no momento de desespero, no momento de, como a questão que o Santiago falou, né? De você querer medicar qualquer tipo de sentimento ruim, de você tomar mais do que a conta, porque aí a gente pode falar de alguns transtornos que são mais comuns, esse tipo de prática de uso abusivo, impulsivo de medicações, e isso causar uma complicação. Muitas vezes os pais nem sabem que os filhos, ou o esposo, a esposa não sabem, né, que ele tem aquele arsenal de medicamentos ali que consegue facilmente. Então, na verdade, se parece ser bom, tem um grande risco. Mas deixa eu falar até uma outra gravidade. experiência que aconteceu. Eu era coordenadora de uma rede de farmácias e eu fui convidada para acompanhar uma farmacêutica que tinha que explicar por que existe um grande uso de Rivotril, né, naquela farmácia, naquele estabelecimento. Ou seja, envolveu a Polícia Federal. Um farmacêutico pode ser preso, sim. E todos que estão envolvidos, né? É uma pena, né? Porque, digamos assim, se a gente tivesse uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio assim com profissionais, né? Imagina aquela pessoa está doente, não pode ir ao médico, mas vai na farmácia, tem um farmacêutico. Ou seja, ela tem um pouco já de orientação, né? Mas assim, o quanto isso evitaria muitos danos, né? O quanto isso evitaria muitos danos. Mas eu vejo, Alana, talvez por uma questão financeira, a gente fala aqui em farmácias de bairros, né?
E talvez a dificuldade de pagar um farmacêutico, ou talvez a dificuldade é aquela coisa, né, do caminho fácil, só que como isso nos prejudica, né? Como isso realmente vai deixando lapsos e vai, digamos assim, eu volto mais uma vez aqui à prática, né, do psicólogo, do comportamento. Práticas viciadas, né? Eu vou ali naquela farmácia, eu vou conseguir o Rivotril. Eu vou ali naquela farmácia, eu vou conseguir o Zolpidem, né? Deixa que eu pego, deixa que eu conheço o conhecido. Então, a população, de fato, ela vai se adoecendo e esse fenômeno da medicalização, né? Porque é interessante, eu lendo um pouco esses dias sobre o tema, e a gente pode comparar o medicamento, assim, o para dormir, ou então, digamos assim, né, os médicos aí que nos ajudem, um controle remoto. Tô com insônia, tomei aqui o remédio, é um controle remoto, eu vou dormir. Mas, né, aquele filme Clique, se tu lembrar, é um filme de comédia do Adam Sandler. olha aí, já fizeram até comédia de filme, pessoal. E nesse filme, a ideia é justamente essa, ele recebe um controle remoto que permite a ele controlar vários momentos da vida dele. Então, se a mulher dele começa a brigar, ele aperta o mute e... Onde é que está esse controle? Pois é. Só que aí, no final, vem a grande discussão, a grande discussão filosófica acerca de você não viver os momentos da forma adequada, né? Exatamente. Você não viver o processo. Então, você não passa pelo amadurecimento que é relacionado àquele processo. Aborto, né? Esse aborto do sentimento, você vê, por exemplo, um luto. É óbvio que o paciente vai ficar depresso, triste, né? É óbvio que aquilo depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que precisam de 1 ano, tem pessoas que precisam de 2, né? Mas se eu dou logo o medicamento, se eu dou logo o controle remoto, o que acontece? Eu interrompo a elaboração de um luto saudável. E aí daqui 5 anos, o que acontece? Aquele paciente vai falar da mãe que morreu há 5 anos e começa a chorar, começa a ter desconforto, ou seja, ele não elabora o luto. Revive o tempo todo aquilo. É por isso que eu falo o seguinte, sabe? A importância do psicólogo trabalhar junto com o psiquiatra. Excelente. Né? Entender um pouco também de psicofarmacologia, estar junto, porque a gente não pode estar nos extremos. Tipo assim, eu não vou saber de remédio, eu sou psicólogo, não vou saber nada de medicação. Se a pessoa está tomando medicação, eu vou na medicação. Mas se tem um comportamento impossível de automedicação, abusivo, isso sim o psicólogo tem que perceber, tem que perguntar, tem que trabalhar já. Muitas vezes o paciente procura primeiro o psicólogo e em casos, né, evidentemente se não tiver acompanhado o psiquiatra, encaminhar para o psiquiatra. Então eu acho importante essa parceria. Né? Eu acho por isso que eu sou fã da abordagem multidisciplinar, dessa troca, né, para a gente entender cada área, né? E aí a ideia aqui também do podcast é essa troca de experiência de diversas áreas. Essa interdisciplinaridade aqui, né, que permite justamente esse olhar múltiplo acerca do mesmo problema. Né? Porque cada um vai ter a sua experiência em torno do problema. Por exemplo, ela está vendo o pós, né? O Rômulo, muitas vezes, ele lida com o pré e com o intra também. E a gente está mais dentro do intra do adoecimento, né? Então, aqui a gente tem toda a cadeia que leva a esse sofrimento. Pessoal, é tão engraçado. Eu tenho pacientes que são pacientes também do Santiago, do Raul. E é interessante que alguns deles a gente já fez até a consulta juntos, né? O Raul, o Santiago me chamam, né? O paciente também quer que o psicólogo vá. E como é bacana essa sessão, né? Porque realmente, assim, a gente como psicólogo, a gente ajuda o paciente até a descrever para o psiquiatra o que ele está sentindo, né? E a gente que, digamos assim, estuda comportamento, estuda, digamos assim, traumas, né? A raiz de um trauma, a gente vai fazer toda a anamnese, né? Como é a história daquela família, como é a história daquele vínculo, como era aquela atmosfera familiar, né? O quanto aquilo vai dar sintomas, e a nossa fala de psicólogo ajuda bastante ao psiquiatra. É verdade. Né? Porque realmente eu imagino, não é fácil, né? Vocês psiquiatras, digamos assim, acertar o medicamento correto, a posologia correta. Uma teoria que eu achava que seria interessante, eu não sei como nascer isso. Um prontuário.
né? Mas Porque- existe, não, Alana, a tô forma. dizendo Não, assim. assim, a forma de fazer isso seria. Hoje em dia, com a questão da informática, é, esses dias eu recebi um documento para eu assinar e eu tinha que ir ao cartório. E aí o rapaz falou comigo, ele disse, você tem assinatura digital? Eu disse, tenho. Quando eu fui introduzir a assinatura digital, o aplicativo me dá a opção de assinar pelo gov.br, Uhum. né? Então, hoje, praticamente qualquer cidadão pode ter uma assinatura digital pelo Gov. E ali eu posso acrescentar a minha carteira de trabalho, minha carteira de motorista, quem tem brevet de aviação Mas inclui todo ali. mundo sabe disso. Pois é aí onde falta justamente A o gente, interesse de criar a cadeia, né? na verdade, a gente tem que entender, né? Temos as ferramentas, mas nem todas podem ser utilizadas ao mesmo tempo, né? Ou utilizar as duas ao mesmo tempo. O papel, ele nunca vai deixar de existir, certo? Enquanto os velhos não desaparecerem, no caso, né? Assim. E o que Coitado tá dos vindo... velhos, Não, vocês entenderam a maneira que eu falei. O que eu quero dizer assim, que temos idades diferentes, realidades diferentes. Meu filho tem dia que ele diz assim, mãe, eu não aguento falar com você, eu acho que você não vai me entender. Ele tem 10 anos. A minha filha disse que eu tenho um humor de 2020 e que os avós, né, os meus pais, têm um humor dos anos 90. E eu fui perguntar para ela o que é o humor dos anos 90, o que é o humor dos anos 2020. Elas tentaram explicar, mas segundo essa geração, existe aí um humor. Até o humor é diferente, viu? É engraçado, né? É bem engraçado. Sem querer, eu lembrei da melhor coisa que eu fiz na minha vida, meu filho. Olha aí. Eu cheguei no curso de eletricista e bombeiro Não, a hidráulico. melhor coisa foi ter filho. Graças a Deus. Alana, aí falando de filho, psicólogo fica refletindo muito, né? Fica essa atmosfera, a gente fica pensando para elaborar bastante. E é tão engraçado, eu acho que na nossa época, né, de 12 anos, a gente não sabia o que era ansiedade. Eu não Não. sabia, Dava tempo, né? Eu não sabia, dava não sabia tempo, nem que tava TDAH. correndo. Eu já sabia o que era TDAH. correndo. Hoje, você pega uma criança, né, com psicólogo educacional, você pega uma criança de 12, 13 anos, ela descreve exatamente o que é uma crise de pânico. Até porque isso impressionante isso. está sendo introduzido nas próprias escolas, né? Teve uma a matéria pandemia, que né? não existia na nossa Tem que ver época, o contexto. que é como eles chamam de socioemocional, né? Então, Educação socioemocional. socioemocional. Minhas filhas, na lista de livros que me causou uma dor recente no bolso. Quer um medicamento para passar ou um remédio? Não, eu estou lidando. Ai, me dá esse remédio, me dá esse remédio. Processo. Eu estou lidando com o processo do luto. Isso é importante. A gente está É patologizando esse assim. sentimento. Mental. Os gastos. Deve Isso ser é isso. verdade. Agora fez sentido. Fez sentido. Agora fez sentido. Altas descobertas aqui, altos insights. Janeiro Branco da Saúde Mental Deve tem ser tudo por a ver. isso. Deve ser por Impostos, colégios. Sim, aí, CPA. quando eu fui ver lá na lista, tem lá um dos livros, é justamente de educação socioemocional. Inclusive, pessoal, no nosso segundo episódio, a gente vai receber dois convidados especiais, que é o Paulo Sérgio e a Denise Evangelista, que é psicólogo, e a Denise, que é psiquiatra da infância e adolescência. Ele é neuropsicólogo, o Paulo Sérgio, e a Denise É psiquiatra infantil. e é psiquiatra infantil, não, psiquiatra da infância, cara. Psiquiatra infantil é um psiquiatra criança, né, não? Olha aí, Gostei. É igual a história. paz É a de piada dele. sociedade. É a piada deles. É igual a história do cirurgião cardíaco, né? Ou então o engenheiro O elétrico. cirurgião cardíaco é o cardiopata, é o cirurgião cardiovascular. Não é o engenheiro elétrico, o pessoal de engenheiro elétrico é o engenheiro que funciona ligado na tomada, porque o correto é engenheiro eletricista. Então, só pra não perder a piada, Mas tá? deixa eu só dizer uma coisa. Mas então não que é perca o nosso importante. segundo episódio, tá? Você vai gostar, você vai curtir. Eu acho assim, que você vê que várias situações eles abrem vários Leques, possibilidades. de podcast aqui, né? Porque essa questão, quem surgiu primeiro, né? Essa questão, o ovo ou a galinha, essa questão que o Santiago falou dos livros, né? Trabalhando essa questão da ansiedade ou ansiedade, como falou. Na verdade, isso é bem complexo. Sim. Né? A gente não pode banalizar, generalizar, mas existe sim esse aumento, essa prevalência de ansiedade. Né? O tempo é outro, né? Depois da globalização, do uso de telas, né? Da internet, da pandemia. Então, tem estudos que mostram que aumentou a ansiedade, a depressão no mundo todo, entendeu? Depois da pandemia.
aumentou também complicações de sedentarismo, obesidade. A gente não pode dizer que não existe, que é só coisa de criança ou de coisa de geração, invenção, né? A invenção, inventaram agora o TDAH, inventaram agora a ansiedade. De fato existe. Agora, o que a gente não pode, é que eu queria deixar claro isso, é banalizar e naturalizar. Como assim? Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem TDAH. Por quê? O que acontece? Quando você banaliza, quem tem de verdade vai dizer assim, é mais um aí que está inventando. Aí chega na escola, a professora, é mais um. Não dá atenção devida. E não é isso que a gente quer. A gente quer realmente identificar, tratar adequadamente, porque nós sabemos a importância do tratamento na infância, adolescência, para se tornar um adulto saudável. Exato. Então, eu queria deixar muito claro isso, tá? Eu sempre vou, quem me conhece, pelo lado do equilíbrio, da ponderação, do critério, né? E, logicamente, quando não há necessidade, ser firme nessa questão. Queria deixar isso bem claro, né, para as pessoas que estão ouvindo. Como eu tenho orgulho de ter sido amiga de infância. Ter sido, não, sou. Exato, estamos ali participando do nosso grupo sócio. grupo de ex-alunos, viu, do CMF, são bem 100 ex-alunos. Cada qual Da com sua mesma série. cabeça. Desde a quinta série, imagina, um grupo de WhatsApp agora. Imagina. Gente, eu acho que a Alana ela tinha TDAH e não sabia, Não. né? Tenho. Presente. Colégio militar. Oi. Bom, mas eu quero ouvir agora a Alana falando. Sim. É o pinga-fogo agora. Se quiser. Primeiro, principais causas de automedicação. Vamos lá. Pinga-fogo aqui direto com a O pinga-fogo deve ser pergunta direta, né? direta. Tipo, Acesso ao médico. Tem acesso? Não tem direto? acesso ao Não médico. tem. Certo. Quais são as principais medicações? Principais medicações De automedicação. de pirona, se você pode ter uma complicação, se você for alérgico à dipirona, né? Ou uso excessivo de paracetamol, já que não pode tomar dipirona. Insuficiência hepática. Exatamente, vai acabar com o seu fígado. Perfeito. Anti-inflamatório, né? Que pode levar a problema. Corticoide. Leucopenia relacionada Corticoide, Ah, a pode gente agravar, depois as vê, pessoas não só sabem, por vê. O que tu tomava? Não, eu tacava corticoide para parar logo. Ou o paciente ansioso, com insônia, aí vai na farmácia, pega ali uma prednisolona, toma... Não, ainda vai ajudar ele a dormir. Tem um monte. Mas se ele pega um Toma corticoide e toma à Oi, noite, ele toma passa a noite acordado, ele não vai nem saber por que ele passou a noite acordado. O antialérgico, tome excesso. Quando eu me formei, em 2000 e pouquinho, tudo meu é assim, eu fiz 40 e poucos. Meu aniversário é assim, aniversário de 40 e poucos. A partir dos 40 Olha aí, né? pessoal, fica a dica. Aí, E quando eu me formei, em 2000 e poucos, né? Aí eu fui trabalhar no interior como médico de estratégia da saúde da família. Então, assim, todo mundo tomava corticóide, então chegava todo mundo lá com osteopenia, osteoporose, chegava gente lá com face corticoide, que é aquela face bem Isso aí. gordinha, gordinha, né? Às vezes com manchas no corpo e tal, né? E Resistência à tinha, insulina. falando um pouquinho na nossa área de saúde mental, diazepam, isso aí nem se fala. Todo mundo já tomava isso há um tempo atrás, 20 anos atrás, né? Por aí. E também um remedinho que até saiu do mercado recentemente, que até hoje é usado, a gente usa para tratamento do dependência de álcool, de cocaína, que é o antietanol de sulfiram, que chegava aquelas senhorazinhas pedindo a gente para prescrever. Ainda pedia para prescrever, pelo menos. Mas para botar escondido na comida sem o marido saber. Entendo. Que é uma medicação que tem um risco de complicação desde leve até muito grave, né? Como convulsão, entrar em coma. Até óbito, né? E até óbito. E eles conseguiam, mesmo às vezes, não sei como, mas com certeza alguém prescrevia, enfim. E é importante que o parceiro ou a parceira saiba que esteja tomando esse medicamento. Então, assim, como isso é uma coisa cultural, antiga, passa por essa questão, né, do não acesso ao médico, cultural também, eu acredito que tem um pouco isso aqui no nosso país, e o quanto é importante isso. Eu tinha visto recentemente, mas quase 70% da população já se automedicou. Assim, olha... Isso é quase não, 70% a 80%, se eu não me engano. É muita gente. Raul, aqui no Brasil, né, a gente tem poucos relatos, artigos publicados relacionados a isso em questão de quantidade. Temos mais estudos na Alemanha, que ele fala até que é 27% da população em questão de automedicação na Alemanha. Mas aqui no Brasil tem poucos estudos. Por incrível que pareça, e por coincidência, eu participei de um estudo na época de estagiária. Está publicado, Paulo Arraes, meu professorzão,
Valeu, gostei. 3 meses trabalhando em campo, entrevistando pessoas socioeconômicas diferentes, tanto da pessoa menos abastada como uma pessoa, né, com poder aquisitivo maior. Então, eu pude estar dentro dessa dinâmica, vendo como é que se comportava. Quem que guardava a receita do médico, porque tinha 11 filhos dentro de uma casa e sem comida, certo? E já aquele pai que não estava em casa, estava lá muito rico, mas não guardava nada, não sabia às vezes nem o nome da criança ou a idade. Complicado, né? Então, é diferente. Nós não temos estudos suficientes. Temos que ter mais estudos para poder informar sobre esse público em questão da automedicação, certo? Mas tem uma curiosidade que eu tenho, né? O Ron, ele fez faculdade em outro continente, né? Na Europa, lá no Velho Mundo, que é onde surgiu a medicina ocidental, né? Veio toda de lá, a nossa cultura latina originou ali. Então é uma civilização muito antiga, né? Como é, Ron, lá hoje, essa relação entre as diferentes profissões, né? Porque aqui, apesar de que o nosso modelo de atenção psicossocial, ele é inspirado no modelo italiano, né? Da reforma psiquiátrica. Então, acredito que lá, isso dentro das faculdades já seja uma realidade até há mais tempo do que a gente, mas você que viveu isso, como é lá hoje em dia isso, hein? Legal essa pergunta. Realmente, Santiago, é muito forte, né? Eu morei na França e na Itália. De fato, é muito forte a questão do modelo biopsicossocial, né? Assim, a gente estuda isso, né, no meu curso lá de psicologia, do início ao final. Modelo biopsicossocial, né? E realmente, assim, como eu coloquei no início, né, a gente não vê essas farmácias enormes como aqui, ou seja... que vende até remédio. Vai vender cerveja agora, né? Sabe disso, né? Cerveja sem álcool. A gente vê... Sério. Já vende o álcool, é só misturar, então. Não, aí voltou. O álcool já virou... A gente vê, né, a dimensão social, né, muito alargada. A gente vê essa dimensão, digamos assim, do estilo de vida, né? Imagina o estilo de vida. Imagina aquele, digamos assim, senhor de 80 anos que anda de bicicleta, que faz tudo de bicicleta, né? Imagina aquela pessoa que não tem aquele corpo obeso, né? Ou seja, imagina aquela dieta mediterrânea, né? Que é a melhor. Imagina aquela tacinha de vinho, né? Uma vez por dia, né? Então, assim, é muito bacana realmente a gente ver o quanto o estilo de vida do europeu, ele realmente ele facilita essa vida saudável, né? Eu acho, por exemplo, desde as crianças, né? Eu acho bacana que cada criança ela tem que ela qual o instrumento que eu toco, né? Qual o esporte que eu sou bom, qual o prato de comida que eu sei fazer, certo? E aqui no Brasil, às vezes a gente vai se viciando em ter tudo pronto, né? Se alguém é de classe A, então é tudo ali, tudo já ok, tudo, eu não sei trocar uma lâmpada, eu não sei fazer nada, né? Chama não. Então, Eu não posso falar dos outros, eu sei de mim. então, A minha família é top. então a gente vê essa questão do estilo de vida. E eu acho tão interessante, aí eu finalizo aqui minha fala, nessa rodada, a gente fala muito da atividade física, né? O médico, ele diz logo, atividade física, né? Se você vai a uma missa, o sacerdote diz, faz atividade física, né? E eu acho assim que hoje aqui no Brasil, né, tudo bem, tem academias, está super na moda e tal, e isso é bom, a gente tem que aproveitar isso, mas as pessoas, elas também não sabem usufruir, gozar daquele momento da atividade física. Imagina naquele momento que eu tô ali na academia, que eu tô ouvindo a música, que o meu corpo tá suando, a endorfina sendo produzida, né? Ali eu já vou, às vezes, programando o meu dia. Então, o prazer que eu sinto naquilo, né? Então, digamos assim, como é que eu vejo? O paciente, muitas vezes, adoecido, depresso, ele não conhece esse prazer,
aí ele quer logo o remédio, né? Esse prazer ele vai vir, mas é a longo prazo. Só que eu preciso, digamos assim, ensinar esse paciente a descobrir esse prazer do estilo de vida, da alimentação saudável, da higiene do sono, né? De realmente não ficar no celular até a hora de dormir, de não levar o celular ali para a cama, né? Alguns pacientes meus eu digo, deixa o celular na sala, né? Vai para o quarto, né? Já com aquela meia luz, né? Com um livro, né? Já aquela higienização, porque aí ajuda o quê? Na questão da insônia, a não querer logo o medicamento para insônia. É um adestramento, Né? né, para o cérebro. que a gente precisa. Isso aí serve, né, para Exatamente. todos os transtornos, né, essas recomendações que o Romulo falou. Inclusive, eu chamo como uma receita básica, né, primeiro, alimentação adequada, e aí eu deixei bem genérico aí, para cada um procurar seu nutricionista, mas assim, de uma maneira geral, essa questão da dieta muito restritiva, isso aumenta a ansiedade, porque estressa o corpo, né? O corpo entende que alguma coisa está acontecendo e aí começa a liberar adrenalina, liberar todos os hormônios para você correr atrás de comida. É assim o sistema de alarme da ansiedade. Então, pode até emagrecer, mas tem um custo, né, da questão da ansiedade. A higiene do sono, quer dizer, um sono bom, porque o sono tanto é um fator de risco para transtornos, como é uma consequência de um transtorno, né? Então, o sono, a higiene do sono, a alimentação adequada, a atividade física, né? A atividade prazerosa, quer dizer, o lazer, né? Você tem que estar lá, colocar na sua rotina, né? E evitar, né? Pelo menos de forma abusiva, substâncias, né? Psicoativas, né? O café em excesso, às vezes é difícil o cafezinho, né? O cafezinho aqui, mas assim, principalmente para quem, né, tem esses transtornos, essa tendência, o álcool, o energético, né? Isso é uma receita básica e tratar doenças clínicas. Se você tem uma sinusite, se você tem uma enxaqueca, se você tem que tratar, porque a dor leva à ansiedade, né? A dor leva à ansiedade. Então, isso é receita básica e não precisa, até então, não entrei com remédio, tá certo? Isso é receita básica. Então, eu queria colocar isso aí como essa dica e aproveitando aqui para falar também, no caso aqui do Rômulo e também do Santiago, falando também, se quiser falar, a importância, assim, essa automedicação, ela se potencializa a gravidade dela quando você tem pacientes, né, com transtornos psiquiátricos. Os principais transtornos psiquiátricos que estão associados à automedicação, primeiro, até pela prevalência, é a ansiedade, né? Porque você está ansioso, você quer se acalmar, né? E aí você vai tomar um remédio para se acalmar. Antigamente eu mandava lavar roupa, descascar a batata, andar, mas é verdade. É verdade. Você tem que se mexer. Se mexer, né? E hoje as pessoas querem de forma imediata. Aí consegue do vizinho, diazepam, lorazepam e tal. A insônia, aí consegue um Zolpidem, né? Consegue, que hoje a gente viu as consequências do uso do Zolpidem, né? Para muitas pessoas, né? Com até próprio distúrbio do sono, como sonambulismo, lapsos de memória, né? O próprio Benzo levando também lentificação psicomotora, né? Levando também problemas de memória. Então, são muitas complicações que podem vir. Ah, mas não aconteceu comigo. Sim, mas a gente não sabe se vai acontecer comigo, com a Alana, se eu tomar. A gente não sabe, só vai saber depois. E aí pode ser tarde demais, né? Sim. Então, o transtorno de ansiedade, o transtorno de insônia, né? Lógico que aí tem os pacientes, né, que têm transtorno de personalidade borderline, que são os transtornos de personalidade que a gente chama que caracterizado pela desregulação emocional, pela impulsividade. São pacientes também que geralmente também procuram muito aquela solução rápida, seja pelo álcool, seja pela droga, seja pela medicação, e numa situação dessa pode trazer muita complicação, né? Inclusive risco de morte. Às vezes a pessoa não quer nem tentar o suicídio, mas de tanto tomar o medicamento por alguma dor, angústia, ela quer passar angústia, ela quer passar aquele sofrimento, acaba realmente levando à morte, né? Então, tem os pacientes com transtorno de uso de substâncias, que aí ele vai na cocaína, mas ele vai no Rivotril, ele vai no biperideno, ele vai no Artan, ele vai o que tiver disponível que possa alterar, né, de alguma forma, anestesiar ou alterar o sistema de recompensa, que é o sistema do prazer. Sim. Então, esses pacientes, a gente precisa ter um cuidado muito maior,
tá certo? E aí entra a questão da parceria, né, de todas as áreas. O próprio farmacêutico, às vezes, eu até disse uma coisa, ó, brincando, tá? Eu disse, quando antes de fiz psiquiatria, eu dizia brincando, bom, agora eu não vou ser mais médico, né? Mas psiquiatra é médico, viu, pessoal? Psiquiatra é médico. Porque tinha muito isso. Então, né? Então, quando eu tive... Soube dessa. Porque assim, quando eu estava no elevador, ia cortar um cabelo, no supermercado, você é médico, aí começava a consulta ali. Não, na verdade, você é especialista. Não, Não, antes. eu tô querendo dizer o seguinte, né? Me explica. Da gente chegar onde estamos chegando ainda, que nunca é o final, né? A gente sempre está se especializando. Você agora está especialista psiquiatra, certo? Mas você teve um todo um antes. Você teve. Mas agora você se especializou naquele especialista psiquiatra. Médico, psiquiatra, especialista. Mas assim, o fato é que a gente brinca muito isso, papos de médico, é bom, às vezes até a população ter acesso a essa... A gente Sim. brinca também. E ortopedista, né? médico. Ortopedista, né? Entendeu? Mas enfim. Então, voltando. Então, eu dizia... Então, onde eu ia, a pessoa sabia que é médico, principalmente há 20 anos atrás, que era mais difícil, o médico, aí começava a se consultar, perguntar uma orientação e tal. Então, quando eu entrei na psiquiatria, eu disse, pronto, eu não vou ser mais médico, vou ser psiquiatra, então ninguém vai me incomodar nos lugares. Aí, o que foi que aconteceu? Piorou. Hoje piorou. Se eu disser que eu psiquiatra, já aconteceu supermercado, elevador, já aconteceu em todos os lugares, até numa perícia médica de um concurso que eu fui. Sabe o que eu fui? Só isso aqui é interessante. Né? Eu fui para o concurso apresentar os documentos, né? Fazer a entrevista. A médica perita começou a se consultar comigo. Como eu era psiquiatra, começou a falar tudo da vida dela e nós ficamos 1 hora. Não, então é muito interessante isso, né? Bom, aí você queria falar? Não, vou deixar você falar um pouquinho. É só uma defesa e é o que eu faço. Todo e qualquer médico que eu vou para um especialista, eu digo assim, médico, por favor, entre em contato com o seu farmacêutico, pegue, por exemplo, procure saber qual o bairro da pessoa, diga assim, atenda com essa daqui, por favor. Já reduz o seu caminho, já diminui, já aumenta. É interessante, é uma dica muito interessante. Não, eu faço isso. Eu faço isso. E eu digo para cada... Qual bairro mesmo? Peraí, calma aí. Procura esse, sempre procura essa farmacêutica, esse daqui. Esse atenda com esse. Até personalizar, né? E tem alguns pacientes que usam a mesma farmácia. Sim. Isso é uma dica interessante para a gente. Eu era farmacêutica comercial, que é de balcão, que é chamado, né, o início. Eu fazia isso e faço, e meus pacientes lá, tudo que eram... Lá você chama de cliente, mas agora é cliente e paciente, quando entra para a clínica. Mas depois eu dizia, não, olha, junta todas essas informações para tu entregar pro teu médico, tá? Eu faço, faço. Todos, e agora, que todos façam isso. Estética, aí vamos lá para minha estética. Na estética. Na estética, o que acontece? A Alana é um TDAH tratado. Porque ela tem várias áreas, mas ela completou, né? Ela começou e terminou. Aí assim, vamos lá. Isso é bom, hein? Sim, né? Usou todas as energias. Uma coisa interessante, na medicina em geral e na psiquiatria não é diferente. A cura é o controle. Então, a gente pensa que a cura é nunca mais ter aquilo. Então, é conviver com controle, com funcionalidade. Com funcionalidade, exatamente. Agora, as instruções são, inclusive, recorrentes, né? Agora, tão interessante. Diga lá a sua experiência. Já passou por Rômulo, pronto. Não, tão interessante porque a questão da saúde mental e emocional, né, hoje. Antigamente, todo mundo dizia, né, a psicóloga é doido, o psiquiatra é doido, né? Então, o pessoal... Olha aí. Então, hoje é tão forte o tema da saúde mental, da saúde emocional, né? As pessoas têm tanta necessidade que eu acho que no lugar de ver a gente como doido, né, eles começam a ver a gente como, sei lá, um sinal que podem ser ajudados. Faz, né? participa Uma luz no fim do túnel. E aumenta a nossa responsabilidade, em capacitar, em cuidar da gente, o autocuidado, para que a gente possa estar realmente disponível, né, para o paciente. Mas uma coisa interessante, né, Raul, Santiago, Alana,
a questão do gatilho, né? Assim, vocês iam falando, eu ia pensando assim, os gatilhos, né? Por que vem os gatilhos de eu querer tomar um remédio, né? De eu querer tomar um antidepressivo, de eu querer tomar um ansiolítico, de eu querer tomar, né, um remédio para dormir. E é bem interessante porque, assim, esses gatilhos, a gente começa o quê? A detectar como é o estilo de vida daquela pessoa, como é a vida familiar daquela pessoa, né? Por exemplo, a gente pega o Santiago e o Raul, viu, pessoal? Às vezes me mandam pacientes borderlines, né? E eu vou vendo, assim, como é importante para a família daquele paciente entender também o que é o distúrbio borderline, né? A personalidade borderline, né? Entender como aquela pessoa se organiza internamente. E aí isso mexe nos gatilhos, porque se a família ela entende, se o próprio paciente entende que ele é borderline, que ele se organiza de uma determinada maneira, então, digamos assim, como a família pode ajudar no estilo de vida, como ele mesmo pode ter cuidado com o seu próprio estilo de vida. Então, como aquilo vai ser saudável, né? Só colocando aqui o que o Rômulo falou do borderline, transtorno de personalidade, eu também comentei, só explicando um pouquinho, né, para as pessoas. Transtorno de personalidade borderline, existem critérios, né, para você definir, mas de uma forma simples, né, seria uma pessoa que tem uma personalidade com alguns traços bem marcantes, fortes. No caso borderline, essa instabilidade emocional, né? Além da instabilidade emocional, né? Um perfil de impulsividade, de medo de abandono, de rejeição, né? Uma pessoa que realmente vive no tudo ou nada, né? Uma pessoa que tem muitas vezes, não precisa ter todos esses critérios, comportamentos às vezes também explosivo, né? Idealiza muito as relações, né? Idealiza muito as relações, então tem dificuldade de lidar com as frustrações. E isso é um modo de funcionamento. É importante porque eu costumo dizer o seguinte: o transtorno de personalidade borderline, eu gosto até de usar mais o termo, transtorno de personalidade emocionalmente instável, eu acho que é muito melhor e não é pejorativo. Amigo de... Tá certo? É o termo que está na classificação internacional. Na classe porque ela diz. E a gente não causa esse impacto negativo. Que o Google, o doutor Google, bota lá se você. Borderline é louco, né? Eu tenho borderline. Eu tenho borderline. E assim, sem falar da questão que ele coloca lá no Google, as piores informações do borderline. O borderline, todos nós temos um pouco de borderline. Porque todo mundo já gritou, todo mundo já ficou com raiva, todo mundo já sofreu, todo mundo já foi impulsivo, já fez uma compra e se arrependeu, né? Todo mundo já sofreu um pouco por rejeição, só que o borderline ele é muito mais intenso. Não me lembro. Não? Ele é já Tem certeza, Alana? Ele é muito mais intenso. Fazendo anamnese aqui, viu? Vai, de graça. E ele é muito mais intenso e causa sofrimento e prejuízo, entendeu? Então, só esclarecendo um pouquinho o que você falou. Com certeza. E, pessoal, eu fico impressionado também a comunicação pelas redes sociais e via WhatsApp, né? Para alguém que tem um borderline. Porque, digamos assim, quando eu tô ali no WhatsApp, né? Eu não tô com a pessoa. A interpretação, né? Imagina aquela pessoa escreve uma coisa, eu já penso outra. Se eu já tenho uma tendência, se eu já me organizo interiormente de uma maneira muito impulsiva, então, assim, é uma máquina sem fim, né? E aí o estilo de vida. E aí entra a questão relações presenciais. Essa questão da rede social na automedicação. Porque o que tem de propaganda milagrosa de emagrecer, de ficar bonito, de chip da beleza, pode até você falar se tem... Basta ir pra Alana, viu? Deixa eu me defender. Se defende. Mas assim, e outros tipos de medicações, né, que existem, milhares, a gente não dá conta. Sim. Não dá conta, entendeu? É uma das principais dificuldades que eu tenho no consultório, é que cada consulta chega um paciente com um remédio novo desses de internet, que eu tenho que me estar atualizando. Antes de dormir, procurar me atualizar. Remédios, muitos sem evidência científica. É verdade. Entendeu? E aí tomando de forma indiscriminada. Então, essa também é uma outra realidade grave, mas a Alana vai falar do chip da beleza, tá certo? E vai defender o chip da beleza, porque... Eu queria só puxar aqui um pouquinho o manche,
A gente entrou aí na reta final, né? Estamos aí Sim. nos minutos finais, então eu ia pedir para quando a gente for falar, a gente tentar dar um fechamento para daqui a pouco a gente poder se despedir. Infelizmente, sinto muito. Tem que chegar ao fim, o papo tá muito bom por mim Eita. aqui, a gente ficaria o dia inteiro. Ele já é meu desde a quinta série, entendeu? Agora eu tô conhecendo meus novos amigos, eu novos amigos de infância. Mas vai, o Chico tá beleza, com a senhora é essa. Não, mas é assim, o que eu quero dizer, lá na saúde estética, né, no consultório clínico, voltado para saúde estética, a pessoa vem e diz, não, eu quero preencher minha boca, entendeu? Quer crescer a boca. Eu tô tentando parar de preencher a boca pra ver se eu emagreço. Não, preencher, que eu digo, Boa, ácido hialurônico, né? Ou então usar um botox para poder tirar as ruguinhas e tudo. E aí a gente tenta ver todo o contexto, certo? Porque não vai adiantar muitas vezes de eu pegar, aplicar aquele botox, daqui a 3 meses ele vai perder o efeito. Sim. E aí? A profissional é ruim? Não. É que atualmente esse tipo de toxina botulínica, certo? Funciona a cada 3 meses, vai começar a perder efeito, entendeu? E aí, se ele for atleta e tudo? Então, isso tudo é um contexto, certo? Voltando à história. Quando chega, a pessoa às vezes vem com a imagem deturpada do que é ela. Então, eu vou ali, eu faço todo um tratamento, né? Porque medicamento, dependendo do medicamento, ao automedicamento que ela está fazendo uso, não vai durar o meu preenchimento. Entendeu? Então, minha anamnese tem que ser muito boa para evitar que ela depois me diga que eu sou uma péssima profissional. Que eu queira só... que eu só quero vender o medicamento para emagrecer, um tratamento de criolipólise, vai fazer efeito. Mas se você fechar comigo, o que que é? Eu faço, tá? Que a máquina foi feita para isso, mas também tem um outro tratamento. Aí vamos aqui, o que que a gente vai fazer? Qual o medicamento? Qual é o suplemento? Qual é o teu exercício físico? Qual é o teu dia a dia? Quantos anos tu tem? O que que tu pode? Uma Tudo coisa diferente, isso Alana, é é que a Alana, diferenciado. ela é farmacêutica com todo esse currículo. Então, se todos tivessem a oportunidade de procurar, né, com um profissional, que não é só o profissional, mas que realmente É a especialização. especialização, É que isso se que eu quero capacite, dizer, especialização. isso aí Doutor, faz a eu sou diferença. especialista, Isso. tá? faz a Eu não diferença. deixo de ser farmacêutica do meu balcão, que agradeço, né? E até eletricista. Mas... Só pra quem não sabe a história, é porque antes da gente começar a gravar, a Alana disse pra gente que ela tinha feito o curso Já fiz. Pois é, Eu não eu tenho tô explicando aqui certificado. pra nossa audiência por que a piada surgiu. Fez curso de eletricista Eu e sou bombeiro hidráulico, eletricista e sou bombeiro hidráulico agora. com certificado. Com certificado. Isso é para auditoria, gente. É porque ninguém me engana, viu? Olhe lá. Legal, legal. Mas, assim, Por isso que eu disse que ela é um agradeço. TDAH tratado, controlado, viu? Ela planeja tudo e termina, né? Não, eu procuro ter o que fazer do que ficar falando dos outros, entendeu? Não, Boa. e é importante no TDAH as estratégias comportamentais, né? Eu sou terapeuta cognitivo comportamental e a gente utiliza muito isso. Eu não sei se ela fez tratamento, se ela teve Não. diagnóstico, mas ela por si só foi criando estratégias próprias, né? Que funcionou, Não, eu parabéns. sou mãe, conselheira do estado do Ceará e mulher. Entendeu? Então, quando você é mulher, e mãe, sociedade cobra muito, cobra muito. Então, você tem que se policiar, porque não dá nem tempo. Não dá nem tempo, muitas vezes, pra Também ir. dá um papo de um podcast, viu? Isso aí. Olha, ser mulher é muito Mas eu vou Ser mãe. defender aquelas A mulheres dupla que não jornada. estão conseguindo, né, e que não encontraram por uma estrutura mental diferente, com crenças mais de incapacidade, de segurança, né, porque a Alana eu conheço, sempre foi proativa, sempre foi para frente, ousada. Então, aquelas que realmente não têm esse perfil, outras crenças diferentes, elas talvez não Não consigam. consigo. Não conseguem e vão procurar ajuda. Devem procurar ajuda. Não sei nem se cabe, pode ter se cortado. Nós perdemos uma colega, né? E pode ser suspeito de automedicação, de interação medicamentosa, entendeu? E é mãe solteira, o filho dela tem 8 anos, né? E foi no final do ano. Então, isso ainda está em Eu não acho que por esse processo, não, assim, eu acho né? que Ainda está no meio, tá é uma no realidade. meio, na cara, eu liguei. Infelizmente é a realidade. Aí ela foi encontrada morta, né? Em casa, pelo vizinho. É uma E pena. não sabemos. E no mesmo dia, a dor da morte também chegou para minha amiga de infância do prédio. Ela ela estava grávida do 4º filho,
Eu estava falando com ela sobre isso, né, no grupo do prédio, né? E agradecendo que tudo é um processo, que ela agradecesse, que ela Deus possa confortar essas entendesse, famílias. que se ela aceitasse, é isso mesmo, e foi isso. Ela ainda desejou um feliz ano novo para todo mundo do grupo, Que bom. certo? Bom, pessoal, E agradecendo, viu, gente? Gostei muito. Estamos chegando aqui no muito final. Obrigada e sempre E à disposição. vou fazer o inverso agora. Para despedida, eu queria passar a palavra para o Romulo. Um minutinho aí, Romulo, para se despedir. Certo. Qual a sua mensagem final? Falar ali para a câmera. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Então, pessoal, minha mensagem final, gatilhos, né? E quando você tiver os seus gatilhos, que todos nós temos, né? Tenta refletir um pouco sobre o teu estilo de vida, né? A atmosfera familiar que você está vivendo, certo? Então, não aborta os processos de amadurecimento. Não aborta os teus sentimentos, certo? Então é importante pensar sobre isso. E quem quiser me encontrar, né? Eu tô lá na Equilíbrio também, né? É uma alegria fazer parte dessa equipe, né? Alegria essa questão multidisciplinar E o que teu a gente Instagram, tem pessoal? vivido. É o E o meu Instagram é o @romuloaraújo.pc, certo? E lá a gente faz bastante material sobre esse tema, sobre burnout, estresse, resiliência. Então, segue lá. Alana, pode falar ali para a nossa É. audiência. Agradecendo estar aqui, né, para explicar um pouco sobre a automedicação e outros temas que andamos muito, né? Vários podcasts aí futuro, né? E para me encontrar nas redes sociais, no caso, Instagram, doutora Alana Souza, né? O DRA Souza com S ou com C? com S, porque Se fosse senão com Z, seria era Souza, Souza. Óbvio isso. E também pode... é cearense, né, a pessoa? Também pode me encontrar lá no Pátio Dom Luiz, certo? Estou lá na Essencial Clinic, junto com a doutora Lorena. Qual é o arroba da clínica lá? Opa! Essencial Clinic? Essencial Clinic, mas eu boto aqui no... Vai aparecer aí na legenda. Vai aparecer aqui na legenda, certo? Aí dá direitinho, certo? Obrigado, viu, a todos. Nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês. Eu queria, Espero que- pela ordem, não, Vai, pela vai ordem fechar sou mesmo. eu. Não, pela ordem sou eu aqui que eu queria. Então vai ser o último. Não, Tu que vai fechar. Gente, relacionamento... Vamos. É por idade. E aí, aqui. o que Ah, que por a gente idade. faz? É por idade. Você que vai dar o O problema é o gatilho. Acho que houve um gatilho. eu acho que a voz... Ouvi não, a ouvi voz não, do normal. mais bonita, ele vai encerrar, porque eu não quero esquecer primeiro, porque como a Alana comentou por último, que Deus, dizer assim, uma mensagem, né? Que Deus abençoe todas as famílias, né? Que passam com paciência, entes queridos com transtornos mentais graves, que perderam pessoas, né? Queridas, seja por automedicação ou por qualquer outro tipo de complicação. Então, eu acho que é importante esse momento de espiritualidade também, que faz parte da ciência, caminhar junto, né? Sim. E queria também rapidamente lembrar que dentre dessas questões de automedicação tem o TDAH, que nós vamos falar no segundo episódio, que é muito comum também a automedicação, principalmente dos psicoestimulantes, e até quem não tem TDAH, né? Para concurso, para estudar, melhorar o desempenho, a gente pode até discutir isso no outro episódio, que não dá mais tempo nesse. É uma preocupação também, porque falta até, às vezes, muitas vezes, o remédio para quem tem TDAH, porque as pessoas estão usando de forma indiscriminada, e inclusive também de forma recreativa, misturando com outras drogas. Então, fica essa mensagem de alerta também. E agradecer, né, realmente todos vocês nesse momento aqui maravilhoso do podcast, né? E desejar que vocês acompanhem e dê o feedback aí, se gostaram, e o que a gente pode melhorar, tá? O meu Instagram é Raul Psiquiatra. Raul Nepomuceno Psiquiatra, tá certo? Bom, pessoal, então, muito obrigado a todos. É uma honra estar começando esse projeto aqui com o Raul. Uma coisa que eu percebi é que o nosso podcast ainda não tem um nome, então, se quiser mandar sugestão aí de nome nos comentários... Por enquanto eu estou chamando podcast da Clínica Equilíbrio, mas a gente mas- pode criar um nome. Vamos deixar aí pro público ajudar a escolher um A voz do nome. povo é a voz Ah, de Deus, é. né? Dizem. E é uma honra estar começando esse projeto aqui com o Raul. Podcast é uma coisa que eu gosto muito. É o primeiro de vídeo que eu estou fazendo, mas eu já tenho um podcast que eu faço
que é só áudio. Não tem nada a ver com psiquiatria. É totalmente relacionado à cultura pop, é cinema, videogame, séries. É o Em Controverso Podcast, tá? Então, vou colocar aqui também, aproveitar para fazer o jabá. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem nos ouviu, para quem nos assistiu até aqui. E até a próxima. Valeu. Show de